Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora a gente vai continuar a nossa leitura e discussão do capítulo 11 do Junqueira e Carneiro, falando de capilares. Os vasos capilares sofrem variações estruturais que os adaptam para exercer níveis diferentes de troca metabólica entre o sangue e os tecidos circunvizinhos. Os capilares são compostos de uma única camada de células endoteliais que se enrolam em forma de tubo. O diâmetro dos capilares oscila de 7 a 9 milímetros e sua extensão normalmente não ultrapassa 50 milímetros. Entretanto, apesar da pequena extensão de cada capilar sanguíneo individualmente, calcula-se que o comprimento total do conjunto de capilares do corpo humano alcance o valor de 96 mil quilômetros. Quando cortados transversalmente, observa-se que a parede dos capilares é, em geral, formada por 1 a 3 células, figura 11.13. Essas células repousam em uma lâmina basal, cujos componentes moleculares são produzidos pelas próprias células endoteliais. Começou dando para a gente, então, um aspecto inicial, da estrutura dos capilares. Então, a gente tem que guardar que os capilares é formado por um endotélio apoiado em uma lâmina basal. Essa lâmina basal é produzida pelas próprias células endoteliais e, geralmente, esse capilar é formado por de 1 a 3 células. Em geral, as células endoteliais são poligonais e seu longo eixo orienta-se na direção do fluxo de sangue. O núcleo da célula endotelial, em geral, se projeta para o interior do lumen do capilar. Seu citoplasma contém poucas organelas, representadas principalmente por um complexo de Golgi pequeno, mitocôndrias e poliribossomos livres, bem como algumas cisternas do retículo endoplasmático granuloso, figura 11.14. As células endoteliais prendem-se lateralmente umas às outras por meios de zônulas de oclusão, trazendo então um aspecto mais característico de como é esse endotélio. Então, o citoplasma contém poucas organelas, principalmente o complexo de Golgi, mitocôndrias e alguns poliribossomes, e também o retículo endoplasmático. E as células endoteliais elas se unem, ligam uma à outra através das zônulas de oclusão. Bom, primeiramente a gente vai falar da figura 11.12, com os tipos de microcirculação formados por vasos capilares. Então, a gente tem A, B, C e D. Em A, a gente tem a sequência usual, que é o mais comum, que é encontrado de arteríola, uma meta-arteríola, formando um capilar. Do capilar formam-se a vênula e da vênula forma a veia. Em B, a gente tem a anastomose arteriovenosa, conforme a gente já discutiu. Em C, a gente tem um sistema porta-arterial, como ocorre no glomérulo renal. Então, a gente tem uma arteríola, dando a meta-arteríola. Essa meta-arteríola forma o capilar glomerular, presente nos rins, e a partir desse capilar glomerular, forma-se uma veia. Aqui, em D, a gente tem o sistema porta-venoso, como ocorre no fígado. Então, o sistema porta, ele consiste na formação de dois capilares entre esse processo de artéria e veia, porque geralmente o que a gente encontra é esse processo de artéria, capilar, veia. O sistema porta quer dizer que vai formar uma artéria, um capilar, uma veia, depois forma outro capilar e depois forma a veia que aí vai levar, propriamente dito, sangue no coração. Aqui foi dado o sistema como exemplo, o sistema do fígado. Então, é como se a gente ignora esses capilares glomerulares aqui, que é no rim, e vai usar o sistema porta-venoso hepático. Então, a gente tem uma artéria chegando lá no trato gastrointestinal. Nesse trato gastrointestinal, há a presença de capilares. Esses capilares fazem a troca de nutrientes ali, de metabólitos e tal, e recolhe os nutrientes advindos da alimentação. Então, ela recolhe ali carboidratos, proteínas, nesses capilares presentes no trato gastrointestinal. Então, forma veias, originando a veia porta. Essa veia porta adentra no fígado, e no fígado vai ser formados capilares hepáticos. A partir dos capilares hepáticos, forma então a veia hepática que sai do fígado e vai para o coração. Então, nesse intermeio entre a artéria
e a veia, a artéria que sai do coração e a veia que volta ao coração, há a presença de dois capilares. O capilar presente no trato gastrointestinal e o capilar presente no fígado. Isso é dado o nome de sistema porta. Por quê? Porque é vamos dizer, uma exceção do que é o mais comum. Que o comum é ocorrer que é uma artéria formando os capilares e depois ficha formando uma veia. Nesse caso, a gente tem a presença de dois capilares entre o sangue que sai do coração e o sangue que retorna ao coração. Além do sistema porta hepático, a gente pode citar também o sistema porta hipofisário. Falado então esses tipos de comunicações existentes, a gente vai para a figura 11.13, com uma representação tridimensional da estrutura de vaso capilar contínuo na esquerda e um vaso capilar com fenestras em sua parede, aqui na direita. O corte transversal mostra que, nesse exemplo, a parede capilar é formada por duas células endoteliais. Note a lâmina basal envolvendo as células endoteliais. Nesse caso aqui, então, a gente lembra que os capilares eles são classificados em diferentes tipos. Nesse caso, trouxe dois tipos, que é o capilar contínuo e o capilar fenestrado. No capilar contínuo, a gente observa que o citoplasma das células endoteliais, no caso aqui duas células endoteliais que a gente observa o núcleo delas, esse citoplasma não há nenhuma abertura nesse citoplasma. Então, existe o citoplasma contínuo recoberto pela lâmina basal. Aqui, no capilar que apresenta fenestras, a gente observa esses buraquinhos, né, que são as fenestras presentes no citoplasma dessas células endoteliais. Então, a gente tem também um exemplo com duas células endoteliais, são revertidos pela lâmina basal e apresentam essas fenestras que ajudam na comunicação entre o sangue que está passando no lúmen do vaso e a troca ali de nutrientes e recebendo metabólitos também com o tecido. Aqui então a gente tem a figura 11.14, com uma micrografia eletrônica de corte transversal de um capilar contínuo. Então é aquele capilar que não há presença de aberturas no citoplasma, não há fenestras nesse citoplasma. A gente pode observar o núcleo em N, então a gente tem em N aqui o núcleo da célula endotelial que está formando que a gente pode observar aqui, formando esse capilar. As junções entre as células adjacentes na ponta da seta, então a gente tem a ponta da seta aqui e a união, né, onde vai ter a zona de oclusão que vai unir uma célula e outra, um endotélio, né, e outra, uma célula epitelial e outra. Numerosas vesículas de pinocitose são evidentes com as setas curtas. Então, aqui nas setas curtas, a gente pode ver pequenas vesículazinhas, né, que são vesículas de pinocitose. Por quê? Porque nesse processo de transferência de material entre o lúmen e o tecido, como não há aberturas nesse citoplasma, esse material, tanto que vai sair do tecido e ir para o sangue, quanto vai sair do sangue e ir para o tecido, ele vai ter que atravessar esse citoplasma, já que não há aberturas nele, né? Já que é um capilar contínuo. E para atravessar esse citoplasma, ele vai por meio da pinocitose. Então, aqui a gente pode ver as pequenas vesículas de pinocitose presentes nessa imagem. E as setas longas mostram dobras dos citoplasmas de células endoteliais. Então, a gente vê aqui nas setas longas essas dobras e toda essa imagem está em um médio aumento. As zônulas de oclusão, que são aquelas zônulas que unem uma célula endotelial e outra, desempenham um importante papel na fisiologia do sistema circulatório. Essas junções apresentam permeabilidade variável a macromoléculas, de acordo com o tipo de vaso sanguíneo considerado, e desempenham um papel fisiológico significativo, tanto em condições normais como patológicas. Em vários locais ao longo dos capilares e de vênulas pós-capilares ou pericíticas, células de origem mesenquimal, dotadas de longos processos citoplasmáticos, envolvem porções de células endoteliais. Essas células são chamadas pericílios. Figura 11.6b. A gente já observou um pouco anterior essa figura 11.6b. Os pericílios são envoltos por uma lâmina basal própria, a qual, por sua vez, pode fundir-se com a lâmina basal das células endoteliais. Então, ao redor desses capilares, a gente pode encontrar a presença dessas células que são
os pericitos. Os pericitos eles possuem lâmina basal própria e essa lâmina basal ela pode fundir com a lâmina basal das células endoteliais. Então esse pericito fica ali ao redor desse capilar. Após a ocorrência de lesões no tecido, os pericitos se diferenciam para formar novos vasos sanguíneos e novas células do tecido conjuntivo, participando desse modo do processo de reparação dos tecidos. A existência de miosina, actina e tropomiosina nos pericitos sugerem fortemente que essas células também têm uma função contrátil. Portanto, a gente tem aqui a explicação de qual a função desses pericitos. Quando há uma lesão no tecido em que se lesa esses capilares, esses pericitos conseguem formar novos vasos sanguíneos para suprir, e ajudar nesse processo lesivo que ocorreu. Ela pode formar também células do tecido conjuntivo e vai ajudar desse modo na reparação. Além disso, ela pode exercer alguma função contrátil, já que ela possui a miosina, actina e a tropomiosina, que estão presentes principalmente no tecido muscular, como a gente já viu lá na fisiologia, para o processo contrátil. Os capilares sanguíneos podem ser reunidos em 4 grupos, dependendo da continuidade da camada endotelial e de sua lâmina basal. Portanto, a gente tem aqui uma classificação do tipo de capilar, de acordo com a forma do citoplasma dele, se vai apresentar fenestras ou não, e também a forma da lâmina basal, se essa lâmina basal ela vai ser contínua ou não. E assim a gente pode classificar em 4 modos os capilares. Primeiramente, a gente tem o capilar contínuo ou somático, depois o capilar fenestrado ou visceral, temos também o capilar fenestrado e destituído de diafragma, que é o terceiro tipo, e o quarto tipo chama-se capilar sinusoide. Vamos explicar cada um deles melhor agora. O capilar contínuo ou somático, figura 11.13, que a gente já observou, e figuras 11.15, é caracterizado pela ausência de fenestras em sua parede, então não há aberturas no citoplasma. Esse tipo de vaso capilar é encontrado em todos os tipos de tecido muscular, tecidos conjuntivos, glândulas exócrinas e tecido nervoso. É importante, então, a gente guardar onde a gente pode encontrar esse tipo de capilar contínuo. Em algumas regiões, mas não no sistema nervoso, numerosas vesículas de pinocitose são encontradas em ambas as superfícies, apical e basolateral, das células endoteliais. Vesículas de pinocitose também ocorrem como vesículas isoladas no citoplasma dessas células e são responsáveis pelo transporte de macromoléculas em ambas as direções, apical e basolateral, das células endoteliais. A gente tem aqui então a figura 11.15, com uma micrografia eletrônica de corte de capilar contínuo. Note a aparência enrugada de sua superfície interna, as vesículas de pinocitose, grandes e pequenas, e os numerosos microfilamentos no citoplasma. As setas apontam a lâmina basal, tudo isso em um médio aumento. Então, a gente tem aqui o lúmen do capilar, a parede do capilar, com a célula endotelial, e aqui, apontado pela seta, a lâmina basal. Essa imagem pediu para a gente destacar a presença dessas vesículas de pinocitose. Então, há vesículas grandes e há vesículas pequenas. Isso porque, como o citoplasma ele não há presença de fenestras, portanto, por isso classificado como contínuo, esse processo de transferência de material do lúmen do capilar para o tecido e do tecido para o lúmen do capilar, no caso o sangue, a gente vai ter que fazer por meio de atravessar esse citoplasma, e para atravessar esse citoplasma formam-se essas vesículas de pinocitose. Por isso é muito comum a gente encontrar essas vesículas de pinocitose nesse caso do capilar contínuo. Entendido o capilar contínuo, agora a gente vai para o capilar fenestrado, ou também chamado de capilar visceral, que é caracterizado por grandes orifícios ou fenestras nas paredes das células endoteliais, as quais são obstruídas por um diafragma que é mais delgado do que a membrana plasmática da própria célula. Figura 11.16. Esse diafragma não tem a estrutura trilaminar típica de uma unidade de membrana.
A lâmina basal dos vasos capilares fenestrados é contínua. Os capilares fenestrados são encontrados em tecidos nos quais acontece intercâmbio rápido de substâncias entre os tecidos e o sangue, como o rim, o intestino e as glândulas endócrinas. Macromoléculas injetadas experimentalmente na circulação sanguínea podem cruzar a parede capilar por essas fenestras e entrar nos espaços intersticiais. A gente vai para a figura 11.16 agora. Então aqui a gente já tem essa diferença. Por quê? No capilar contínuo a gente tem a presença do citoplasma contínuo e a presença da lâmina basal contínua. Aqui no capilar fenestrado, a gente tem no citoplasma a presença dessas aberturas, que são essas fenestras. Entretanto, nesse local, há a presença do diafragma. Então, esse diafragma é praticamente, lá fala que não pode ser considerado uma membrana, mas é praticamente uma membrana que cobre aquele processo ali e nessa abertura existente no citoplasma. A gente tem, então, um capilar fenestrado do rim, onde as setas indicam as fenestras que são fechadas por diafragmas. Então, há a abertura, que são essas fenestras no citoplasma, mas essas aberturas são fechadas pela presença desses chamados diafragmas. E aqui nas pontas das setas, a gente pode observar isso. Então, a gente vê aqui, o citoplasma, ele dá até uma afinada nesse processo. Por quê? Porque aqui é a presença de uma abertura no citoplasma e essa pequena linhazinha, como se fosse, que a gente observa aqui, é o diafragma que está obstruindo essa fenestra existente no citoplasma. Nessa célula podem ser observados o complexo de Golgi em G, então a gente observa aqui o complexo de Golgi, o núcleo em N e o centríolo em C. Note a lâmina basal contínua na superfície exterior da célula endotelial com a seta dupla. Então, a gente observa a lâmina basal aqui contínua, ela circundando todo esse capilar. Então, o citoplasma apresenta essas aberturas que são fechadas por diafragma e a lâmina basal é contínua. Essa imagem está em um médio aumento e a gente continua com a leitura do texto. O terceiro tipo de vaso capilar é o fenestrado e destituído de diafragma. Nesse caso, a gente tem a fenestra, então, no citoplasma, a abertura no citoplasma, mas a gente não tem o diafragma cobrindo essa abertura. E é característico do glomérulo renal. Então, é um tipo de capilar muito encontrado nos casos dos glomérulos renais, como a gente viu lá na figura 11.13, que é aquela que tem o capilar contínuo e o capilar fenestrado. Nesse tipo de capilar, na altura das fenestras, o sangue só está separado dos tecidos por uma lâmina basal muito espessa e contínua. Ver capítulo 19. A gente pode até voltar na figura 11.13 para observar melhor esse tipo de capilar fenestrado sem a presença do diafragma. Então, a gente observa essas aberturas no citoplasma das células endoteliais. A lâmina basal é contínua e há a presença de fenestras no citoplasma e essas fenestras não apresentam aquele diafragma conforme a gente viu no tipo anterior. E isso diferencia, sendo esse capilar muito encontrado no glomérulo renal. E agora vamos para o quarto tipo, que é o capilar sinusoide, que tem as seguintes características. Um caminho tortuoso e diâmetro bem maior que o dos demais capilares, de 30 a 40 milímetros, o que reduz a velocidade de circulação do sangue. Então, ele não é tão reto, é um caminho tortuoso, e o diâmetro desses capilares também vai ser maior. E por ser um caminho mais tortuoso e com diâmetro maior, a velocidade do sangue nesse tipo de capilar vai ser reduzida. Suas células endoteliais formam uma camada descontínua e são separadas umas das outras por espaços amplos. Portanto, aqui a gente não tem a continuidade dessas células endoteliais com um e outra, conforme a gente viu nos outros tipos de capilares, que o citoplasma de uma célula, a membrana plasmática de uma célula, se unia ali com a membrana plasmática da outra célula por meio das zônulas de oclusão. Nesse tipo de capilar, a gente tem a descontinuidade dessas células endoteliais. Então, há espaços amplos onde não há a comunicação
dessas células endoteliais. Por isso esse nome, né, de sinusoide. Então é um caminho tortuoso ali onde não há comunicação dessas células. O citoplasma das células endoteliais exibe fenestrações múltiplas, as quais são desprovidas de diafragma. Então, nesse caso aqui também, a gente tem aberturas no citoplasma e não há os diafragmas fechando essas fenestrações. Há macrófagos entre as células endoteliais. Como essas células endoteliais são descontínuas uma com a outra, pode haver os macrófagos, né, entre essas células, e a lâmina basal é descontínua. Então, ao contrário da que a gente viu nos três tipos de capilares, nos três tipos anteriores, onde a lâmina basal era contínua, nesse tipo ela é descontínua. Então, a gente pode retomar fazendo a revisão. Primeiramente, a gente tem um capilar contínuo, onde o citoplasma é contínuo e a lâmina basal é contínua. O capilar fenestrado com presença de diafragma, onde a lâmina basal é contínua. O citoplasma da célula endotelial apresenta fenestrações, mas que são obstruídas pela presença do diafragma. A gente tem o capilar fenestrado sem a presença do diafragma, então a gente tem uma lâmina basal contínua. No citoplasma dessas células endoteliais vai ter as aberturas, que são as fenestrações, e essas fenestrações não têm a presença de diafragma. E aqui, por fim, a gente tem um capilar sinusoide, onde as células vão estar descontínuas umas com as outras, vai haver fenestrações nesse citoplasma dessas células endoteliais, não vai haver diafragma obstruindo essas fenestrações, e, ao contrário de todas as outras, a lâmina basal é descontínua. Já que as próprias células, né, são descontínuas, a lâmina basal também é. Os vasos capilares sinusoides são encontrados principalmente no fígado e órgãos hemocitopoiéticos, formadoras das células do sangue, como medula óssea e o baço. A estrutura da parede desses vasos facilita muito o intercâmbio entre o sangue e os tecidos. Os vasos capilares se anastomosam livremente, formando uma rede ampla que interconecta pequenas arteríolas, com pequenas veias, vênulas pós-capilares, figura 11.12. As arteríolas se ramificam em vasos pequenos envoltos por uma camada descontínua de músculo liso, as meta-arteríolas, figura 11.12, as quais terminam por formar os capilares. Então aqui a gente está vendo que as arteríolas elas vão se ramificando, vai se surgindo o processo descontínuo do músculo liso até formando essas meta-arteríolas. E essas meta-arteríolas vão formar os capilares. A contração do músculo liso das meta-arteríolas ajuda a regular a circulação capilar em situações em que não seja necessário que o fluxo sanguíneo ocorra através de toda a rede capilar. Portanto, a regulação desse fluxo sanguíneo vai ser muitas vezes feita por esse músculo liso das meta-arteríolas. Como esses capilares sinusoides são descontínuos tanto em seu citoplasma quanto em sua lâmina basal, quem vai ajudar um pouco na regulação desse fluxo vai ser esse músculo liso das meta-arteríolas. Em alguns tecidos, existem anastomoses arteriovenosas, figura 11.12, possibilitando que arteríolas se esvaziem diretamente em vênulas. Pode ser, então, que ocorra a formação dessa comunicação entre arteríolas e vênulas sem formação dos capilares. Esse é um mecanismo adicional que contribui para regular a circulação nos capilares. Essas interconexões são abundantes no músculo esquelético e na pele das mãos e dos pés. Nesse caso aqui, a gente já está falando de tecidos em geral. Então, em alguns tecidos, de maneira geral, pode ocorrer essas anastomoses arteriovenosas que ajudam a regular a circulação nos diferentes tipos de capilares. Quando vasos de uma anastomose arteriovenosa se contraem, todo o fluxo é forçado a atravessar a rede capilar. Portanto, a gente tem uma importância desse processo, dessa comunicação arteriovenosa. Por quê? Porque ela permite essa regulação do fluxo sanguíneo. Quando essa comunicação arteriovenosa está dilatada, ela permite que o sangue não seja todo o sangue que passe através de capilares. Então, boa parte do sangue pode passar indo através de arteríolas diretamente para vênulas. Quando
a gente quer que esse sangue passe pelos capilares, então aquele tecido está precisando muito de nutrientes, de oxigênio, está precisando recolher os metabólitos, é mais importante para a gente que esse sangue passe por capilares. Então essa comunicação arteriovenosa, ela se contrai, forçando o sangue a passar através da rede capilar. Quando elas relaxam, um pouco de sangue flui diretamente para uma veia em vez de circular nos vasos capilares. Então, assim, ela consegue regular esse processo do fluxo sanguíneo. A circulação capilar é controlada por excitação neural e hormonal. E a riqueza dos vasos da rede capilar é relacionada com a atividade metabólica dos tecidos. Então, aqui a gente tem a controlação desse processo de ação no capilar. Então, existe uma excitação neural com o sistema nervoso e também hormonal através dos hormônios. E ela é regulada com a atividade metabólica do tecido. Se aquele tecido está precisando de mais nutrientes, está precisando recolher mais os metabólitos, então mais sangue é direcionado para os capilares. Tecidos que têm taxas metabólicas altas, como rim, fígado e músculo cardíaco esquelético, contêm uma rede capilar abundante. O oposto é verdadeiro para tecidos com baixas taxas metabólicas, como o músculo liso e o tecido conjuntivo denso. O diâmetro total do conjunto de vasos capilares é aproximadamente 800 vezes maior que o diâmetro da aorta. Isso faz com que a velocidade média do sangue na aorta seja 320 mm por segundo, enquanto nos vasos capilares é de aproximadamente 0,3 mm por segundo. Então, comparativamente, a gente tem um diâmetro, quando somados capilares, um diâmetro dos capilares maior que o diâmetro da aorta, 800 vezes maior. Portanto, esse diâmetro sendo maior, a velocidade vai ser menor. Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade. Então, na aorta, a gente tem uma velocidade média de 320 mm por segundo. Como nos capilares esse diâmetro vai ser maior, né, somado todos os capilares, a gente tem uma velocidade muito menor, de 0,3 mm por segundo. O fluxo sanguíneo nesses vasos é lento. O fluxo lento de sangue e a delgada parede dos capilares tornam esses vasos um local favorável para a troca entre o sangue e os tecidos. Então, explicado, né, esse processo dos capilares, a gente tem então essa diferença de velocidade, como citou aqui no final, entre as grandes artérias e os capilares. A gente deixou aqui atrás esse tópicozinho de histologia aplicada, que fala que as junções entre células endoteliais de vênulas são as mais permeáveis do sistema circulatório sanguíneo. Nesses locais, durante a resposta inflamatória, há uma perda de fluido do plasma sanguíneo para os tecidos, levando a acúmulo de líquido denominado edema. Conforme a gente viu que as células endoteliais elas são unidas por junções, e no caso das vênulas, essas junções são as mais permeáveis, então permite uma maior comunicação, no caso dessas junções, entre o lumen do vaso, né, o sangue que está percorrendo ali, e o líquido intersticial, o líquido que está no tecido. Portanto, essas vênulas elas são muito responsáveis pela perda do fluido, então o fluido saindo do plasma sanguíneo e indo para os tecidos. Portanto, como essas junções são muito permeáveis nas vênulas, há uma grande mobilidade de plasma do sangue para o tecido nessas vênulas, quando há um processo inflamatório. E essa passagem de plasma do sangue para o tecido e esse acúmulo de líquido no tecido no processo inflamatório vai gerar o que é o chamado edema. Agora a gente tem esse para saber mais com outras funções dos capilares. Os vasos capilares são frequentemente chamados de vasos de troca, uma vez que é nesses locais que são transferidos oxigênio, gás carbônico, substratos e metabólitos do sangue para os tecidos e dos tecidos para o sangue. Os mecanismos responsáveis pelo intercâmbio de materiais entre o sangue e os tecidos não são ainda completamente conhecidos. Eles dependem do tipo de molécula a ser transportada e também das características estruturais e do arranjo das células endoteliais encontradas em cada tipo de capilar.
pequenas moléculas hidrofóbicas e moléculas hidrofílicas, como por exemplo oxigênio, gás carbônico e glicose, podem difundir-se ou ser transportadas ativamente pela membrana plasmática das células endoteliais nos capilares. Existem então, os capilares, que são os principais vasos de troca, fazendo, como a gente já falou ao longo desse capítulo todo, essa mobilização de nutrientes e oxigênio do sangue para o tecido e o recolhimento de metabólitos do tecido para o sangue. Esse processo de transferência ele pode ocorrer de acordo com cada tipo de capilar, e pode ser necessário a formação de vesículas pinocíticas, conforme a gente viu, principalmente para macromoléculas, mas algumas pequenas moléculas elas podem conseguir se difundir diretamente atravessando a membrana plasmática da célula endotelial, então não sendo necessária a formação dessas vesículas pinocíticas. Entretanto, para macromoléculas de maneira geral, a gente há a formação dessas vesículas pinocíticas, mas algumas pequenas moléculas são hidrofóbicas ou hidrofílicas, de acordo com o seu caráter ali, elas podem conseguir atravessar sem a necessidade da formação dessas vesículas de pinocitose. Essas substâncias são então transportadas por difusão através do citoplasma das células endoteliais para a superfície oposta, onde são descarregadas para o espaço extracelular. A água e algumas outras moléculas hidrofílicas menores que 1,5 nanômetros em diâmetro e abaixo de 10 kDa de peso molecular podem cruzar a parede capilar difundindo-se através das junções intercelulares, via paracelular. Os poros dos vasos capilares fenestrados, os espaços entre células endoteliais dos capilares sinusoides e as vesículas de pinocitose são outras vias para as passagens de grandes moléculas. Então, pequenas moléculas, dependendo das suas características, elas podem conseguir, através do processo de difusão, atravessar o capilar. Entretanto, principalmente macromoléculas, pode ser necessário passar pelos poros dos capilares fenestrados, pelos espaços entre as células, como nos casos dos capilares sinusoides, ou então pelas vesículas de pinocitose. Encerrado então os capilares, a gente fala das vênulas pós-capilares. A transição dos capilares para as vênulas ocorre gradualmente. As vênulas que se seguem imediatamente aos capilares, vênulas pós-capilares ou pericíticas, têm diâmetro de 0,1 a 0,5 mm e extensão de 0,5 a 70 mm. A parede dessas vênulas é formada apenas por uma camada de células endoteliais, figura 11.10 que a gente já viu, em volta das quais se situam células pericíticas contráteis. As junções entre as células endoteliais são as mais frouxas de todo o sistema vascular, o que a gente viu. As junções entre as células são muito frouxas, permitindo muita permeabilidade, como no caso do processo inflamatório, podendo favorecer a formação do edema. Essas vênulas pericíticas têm muitas características funcionais e morfológicas em comum com os capilares. Por exemplo, participam em processos inflamatórios e trocas de moléculas entre o sangue e os tecidos. Mediadores da inflamação, como histamina, produzida pelos mastócitos do tecido conjuntivo, alteram a permeabilidade vascular de vênulas pós-capilares, facilitando a passagem de células de defesa do sangue para os tecidos. Então, essas vênulas pós-capilares elas podem agir também e favorecer esse processo de mediação de células, principalmente no processo inflamatório. Então, mastócitos, quando ativados, podem liberar estaminas, que são mediadores de inflamação, que vão alterar a permeabilidade dessas vênulas e assim facilitar a passagem de células de defesa para aquele local onde está ocorrendo a lesão tecidual. A maioria das vênulas, entretanto, é do tipo muscular, contendo pelo menos algumas células musculares lisas na sua parede. As vênulas também podem influenciar o fluxo do sangue nas arteríolas por meio da produção e secreção de substâncias vasoativas difundíveis. Então, a gente tem vênulas do tipo muscular, que contém células musculares lisas, e elas também podem agir nesse fluxo de sangue por meio da liberação, produção e secreção dessas substâncias vasoativas que podem se difundir no sangue. Encerradas as vênulas, a gente vai então agora para as veias para a gente conseguir encerrar todos esses vasos.
Das vênulas, o sangue é coletado em veias de maior calibre, arbitrariamente classificadas como veias pequenas, médias e grandes. Então, dentro das veias, a gente tem essa classificação desses três tipos, pequenas, médias e grandes. A maioria das veias é de pequeno ou médio calibre, com diâmetro entre 1 e 9 milímetros, figura 11.8, e contém pelo menos algumas células musculares em suas paredes. A íntima é espessa, normalmente, uma camada subendotelial fina, composta por tecido conjuntivo que pode estar muitas vezes ausente. Então, a gente tem a camada íntima com a presença da camada subendotelial, que é formada por tecido conjuntivo, mas pode ser que essa camada subendotelial esteja ausente em algumas dessas veias. A túnica média consiste em pacotes de pequenas células musculares lisas entremeadas por fibras reticulares e uma rede delicada de fibras reticulares. Então, a gente tem células musculares lisas com fibras e uma rede de fibras, dessas fibras reticulares. Nas veias, a túnica adventícia é a mais espessa e bem desenvolvida das túnicas. Então, nesse caso das veias aqui, a túnica adventícia é que vai ser a túnica mais espessa. A gente vai então ver aqui a figura 11.17. Figura 11.17 com um diagrama que compara a estrutura de uma artéria muscular, aqui à esquerda, e sua veia acompanhante à direita. Então, a gente lembra que geralmente nesses esquemas musculares, né, geralmente é muito comum a gente encontrar a artéria acompanhando uma veia. Então, aqui está mostrando esse exemplo de uma artéria muscular e a veia que está acompanhando essa artéria. Então, note que a túnica íntima e a túnica média são muito desenvolvidas na artéria e não na veia. A gente tem, então, aqui, do lado esquerdo, uma artéria com a íntima, com o endotélio e sua lâmina elástica interna, a camada média com muito tecido muscular e a camada adventícia com a presença de vasa vasória. Aqui a gente já vê uma diferença nítida, que é a espessura geral desse vaso. Então, a espessura da veia é proporcionalmente menor do que a da artéria que ela está acompanhando. A gente observa aqui a camada íntima com endotélio. A gente viu que o subendotélio pode não estar presente nesses casos. A gente tem também uma camada média, nesse caso, relativamente também, proporcionalmente menor, com células musculares entremeadas ali por fibras reticulares. E a gente vê a camada adventícia, que nesse caso é mais espessa que as outras camadas. E tem também a camada adventícia com a presença dos vasos vasórios aqui na veia. Os grandes troncos venosos perto do coração são veias de grande calibre. Então, aqui dando exemplo, por exemplo, a veia cava superior e a veia cava inferior. As grandes veias têm uma túnica íntima bem desenvolvida, mas a média é muito fina, com poucas camadas de células musculares lisas e abundante tecido conjuntivo. Frequentemente, a adventícia contém feixes longitudinais de músculo liso e fibras colágenas. Essas veias, particularmente as maiores, contêm válvulas no seu interior, conforme mostra a figura 11.18. Então, aqui, nessas grandes veias, a gente pode encontrar essa estrutura que não vai estar presente em todas as veias, mas em algumas, geralmente, particularmente as maiores, que são as chamadas válvulas. E essas válvulas consistem em dobras da túnica íntima. Então, a partir do endotélio ali da túnica íntima, ocorre essa dobra em forma de meia-lua que se projeta para o interior do lúmen do vaso. Então, é uma parte da túnica íntima que ela forma um formato de meia-lua e vai em direção ao lúmen do vaso. As válvulas são compostas de tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e são revestidas em ambos os lados por endotélio. Então, a gente tem um endotélio revestindo essa válvula e ali no centro um tecido conjuntivo com bastante fibras elásticas. As válvulas são especialmente numerosas em veias dos membros inferiores. Essas estruturas, juntamente com a contração do músculo esquelético que circunda as veias, direcionam o sangue venoso de volta para o coração. A gente tem aqui então a figura 11.18, que mostra o corte, mostra parte de grande veia e note a presença da válvula, com coloração de pararrosanilina, azul de toluidina em médio aumento.
Então a gente observa a presença, né, desse endotélio com a túnica média dessa veia e a túnica adventícia depois. Então aqui a gente vê essa camada íntima como se fosse se despregando aqui, continuando, né, e formando no centro dela a tecido conjuntivo e formando essa válvula. Essa válvula ajuda a regular o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque o sangue que está indo nesse sentido, principalmente, né, nos membros inferiores, ele pode chegar a um ponto como a pressão das veias é menor que nas artérias, inclusive a camada muscular é menor que nas artérias, conforme a gente viu na figura 11.17, pode ser que o sangue, em certo ponto, ele queira voltar em direção, por não ter essa força de bombeamento, principalmente nos membros inferiores, onde o sangue tem que vencer a força da gravidade também para retornar ao coração. Então, o sangue vem nessa direção e ao tentar retornar, ele encontra essa válvula. Ao entrar aqui e encontrar essa válvula se fecha geralmente. É mais de uma válvula, né? Então encontra uma válvula de um lado e do outro, aqui na figura não está mostrando. Mas essa válvula se fecha e esse sangue que tenderia a voltar, ele é interrompido pela presença de válvula. Então são várias válvulas ao longo dessa veia e o sangue que vai em um caminho pulsátil, né? Ele segue nessa direção, pode tender a voltar impedido pela veia, continua seu caminho, pode tender a voltar impedido pela válvula, quer dizer, é impedido pela válvula, e assim ele consegue seguir o seu fluxo em direção ao coração. Então a gente lembra que não são todas as veias que tem, são principalmente veias de grande calibre e principalmente as que estão presentes nos membros inferiores, que junto também com a ação contrátil dos músculos, esses músculos podem ajudar a comprimir essas veias, né, e ajudar nesse processo de direcionar o sangue para o coração. Então, é muito importante a presença dessas veias, e quando essas veias também disfuncionam, elas podem gerar algumas patologias. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai tratar do coração. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, opinião, pode deixar aqui nos comentários. Siga a gente no Instagram, se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo que a gente vai continuar a nossa leitura e discussão desse capítulo.